Capítulo 58. Em vez de receber do amigo a tal carta de desculpas, como Elizabeth em parte esperava, o Sr. Bingley trouxe Darcy a Longbourn, poucos dias depois da visita de Lady Catherine. Chegaram cedo, e antes que a Sra. Bennet tivesse tempo de lhe dizer que haviam visto a tia, como sua filha havia por um momento temido, Bingley, que queria estar a sós com Jane, propôs que todos saíssem para passear. A proposta foi aceita. A Sra. Bennet não tinha o hábito de caminhar. Mary não tinha tempo para isso. Mas os 5 restantes partiram juntos. Bingley e Jane, porém, logo deixaram que os outros se distanciassem. Ficaram para trás enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy se entretinham uns com os outros. Muito pouco foi dito por qualquer um deles. Kitty tinha medo demais dele para falar. Elizabeth estava em segredo amadurecendo uma decisão desesperada, e talvez ele estivesse fazendo o mesmo. Caminharam até a casa dos Lucas, pois Kitty queria visitar Maria. E como Elizabeth não considerou oportuno que todos participassem daquilo, quando Kitty os deixou, ela prosseguiu corajosamente só com Darcy. Chegara a hora de executar a decisão que tomara, e enquanto sua coragem estava alta, disse imediatamente: Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e para desabafar meus sentimentos, não me importo muito em ferir os seus. Não posso mais deixar de lhe agradecer pela extraordinária generosidade com a minha pobre irmã. Desde que soube do acontecido, tenho estado ansiosa por lhe exprimir quão agradecida eu me sinto por tudo. Se o resto da família soubesse, eu não estaria exprimindo apenas a minha gratidão. Lamento muitíssimo, replicou Darcy em tom de surpresa e comoção. Que a senhorita tenha sido informada do que poderia, sob uma luz enganosa, incomodá-la. Não achava que a senhora Gardner merecesse tão pouca confiança. Não culpe a titia. O que me revelou que o senhor estava envolvido no caso foi a irreflexão de Lydia. E, é claro, não pude descansar até conhecer os pormenores. Quero agradecer-lhe 1000 vezes, em nome de toda a família, pela generosa compaixão que o levou a enfrentar tantos problemas e a suportar tantas vexações para poder descobrir onde eles estavam. Se quer agradecer-me, replicou ele, faça-o só em seu próprio nome. Não nego que o desejo de fazê-la feliz deu mais força às outras considerações que me levaram a agir. Mas a sua família nada me deve. Por mais que os respeite, creio só ter pensado na senhorita. Elizabeth estava constrangida demais para dizer qualquer coisa. Após uma breve pausa, seu companheiro acrescentou: A senhorita é generosa demais para zombar de mim. Se os seus sentimentos forem os mesmos desde abril passado, diga-me logo. Os meus sentimentos e desejos não mudaram, mas diga-me uma palavra e eu os silenciarei para sempre. Elizabeth, que sentia algo a mais do que um constrangimento e uma ansiedade comuns pela situação dele, esforçou-se para dizer alguma coisa, e de imediato, embora não com desenvoltura, deu a entender que os seus sentimentos haviam sofrido uma mudança tão considerável desde a época a que ele se referiu, que agora recebia com gratidão e prazer as suas declarações. A felicidade que tal resposta provocou foi tal como provavelmente ele nunca sentira antes, e ele se exprimiu com todo o sentimento e toda a emoção de um homem profundamente apaixonado. Se Elizabeth tivesse podido encontrar o olho dele, teria visto como lhe caía bem a expressão de íntima alegria que tomou conta de seu rosto. Mas, embora não pudesse olhar, podia ouvir, e ele lhe falou de sentimentos que, ao provar como ela era importante para ele, tornavam seu amor cada vez mais precioso. Eles prosseguiram na caminhada, sem saber para onde iam. Havia coisas demais a pensar e sentir e dizer para que pudessem dar atenção a qualquer outra coisa. Ela logo ficou sabendo que deviam o seu atual bom entendimento ao empenho da tia, que o visitou em retorno a Londres e lhe contou sua viagem a Longbourn, seus motivos e o conteúdo da conversa com Elizabeth, dando ênfase a cada expressão desta que, nos receios da sua senhoria, denotasse sua perversidade e arrogância, na crença de que tal relato seria útil a seu objetivo de obter do sobrinho a promessa que Elizabeth lhe recusara. Infelizmente, porém, para sua senhoria, o efeito foi exatamente o contrário.
Aquilo me deu esperanças, disse ele, que antes eu não me permitia ter. Conheço você o bastante para saber que, se tivesse tomado um partido absolutamente irrevogável contra mim, teria dito isso a Lady Catherine, aberta e sinceramente. Elizabeth corou e riu ao responder. É verdade. Você conhece a minha franqueza e sabe que seria capaz de fazer isso. Depois de ter ofendido você tão abominavelmente em pessoa, não teria escrúpulos em ofendê-lo diante dos parentes. O que você me disse que eu não merecesse? Pois, embora as suas acusações fossem infundadas, baseadas em premissas errôneas, o meu comportamento para com você na época mereceu a mais severa reprovação. Foi imperdoável. Não consigo pensar naquilo sem me sentir horrorizado. Não vamos brigar sobre quem tem mais motivos de se envergonhar pelo que se passou aquela noite, disse Elizabeth. Se examinados com atenção, o comportamento de nenhum dos dois foi inatacável. Mas, desde então, espero que nós dois tenhamos feito progresso em termos de cortesia. Não consigo reconciliar-me comigo mesmo tão facilmente. A lembrança do que disse, do meu comportamento, das minhas maneiras, das minhas expressões durante tudo aquilo, é hoje e tem sido há muitos meses inexprimivelmente dolorosa para mim. A sua reprovação, tão justa, eu jamais esquecerei. Se tivesse comportado com maior cavalheirismo, essas foram as suas palavras. Você não sabe nem pode imaginar como me torturaram, embora tenha passado certo tempo, confesso, até que eu me tornasse razoável o bastante para admitir que eram justas. Eu certamente estava longe de imaginar que elas causassem tamanha impressão. Não tinha a menor ideia de que o feririam tão profundamente. Entendo perfeitamente. Tenho certeza de que você achava que eu tinha carência de qualquer sentimento decente. Nunca me esquecerei de sua expressão ao me dizer que não me haveria aceitado fosse qual fosse a maneira de lhe pedir a mão. Ah, não repita o que eu disse na época. Essas lembranças não levam a nada. Garanto-lhe que há tempo sinto profunda vergonha de ter dito isso. Darcy mencionou a carta que escreveu. Ela melhorou a sua opinião a meu respeito? Disse ele. Ao lê-la, você deu algum crédito ao seu conteúdo? Elizabeth lhe explicou qual havia sido a impressão que a carta lhe causara e como aos poucos todos os preconceitos foram desaparecendo. Eu sabia, disse ele, que o que escrevi deveria ser doloroso para você. Mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Havia uma parte dela em especial, o começo, que eu detestaria que você relesse. Eu me lembro de algumas expressões que podem com justiça fazer que você me odeie. Com certeza vou queimar aquela carta se você achar que isso é importante para preservar a minha estima. Porém, apesar de ambos termos razões para pensar que as minhas opiniões não sejam completamente inalteráveis, espero que não mudem tão facilmente como isso parece implicar. Quando escrevi aquela carta, tornou Darcy, julgava-me completamente calmo e sereno, mas estou convencido agora de que foi escrita num estado de terrível amargura. Talvez o início da carta tenha sido amargo, mas o fim não. A despedida foi pura bondade. Mas não penso mais naquela carta. Os sentimentos da pessoa que a escreveu e da pessoa que a recebeu são agora tão diferentes do que eram então, que todas as desagradáveis circunstâncias que a cercaram devem ser esquecidas. Você tem de aprender um pouco da minha filosofia. Só pense no passado quando as lembranças lhe trouxerem prazer. Não posso dar crédito a nenhuma filosofia desse tipo. As suas recordações devem ser tão completamente isentas de reprovação que o contentamento por elas proporcionado não vem da filosofia, mas, o que é muito melhor, da inocência. Não é esse, porém, o meu caso. Surgirão recordações que não podem e não devem ser repelidas. Tenho sido egoísta por toda a vida, na prática, embora não por princípio. Quando menino ensinaram-me o que era certo, mas não a corrigir o meu temperamento. Deram-me bons princípios, mas deixaram que os seguisse no orgulho e na presunção. Sendo infelizmente o único filho varão, durante muito tempo o único filho, fui mimado pelos pais, que, embora fossem bons, meu pai em especial era a benevolência e a gentileza em pessoa. Permitiram, encorajaram, quase me ensinaram a ser egoísta e altivo.
A não me preocupar com ninguém além do círculo familiar, a pensar mal de todo o resto da humanidade, a pelo menos querer pensar mal da inteligência e do valor dos outros, quando comparados com os meus. Assim fui eu, dos 8 aos 28 anos, e assim continuaria a ser se não fosse você, minha mais do que querida, mais do que amada Elizabeth. O que não devo a você. Você me deu uma lição, dura é verdade, no começo, mas muito útil. Fui justamente humilhado por você. Procurei você sem a sombra de uma dúvida de que seria aceito. Você me mostrou como eram insuficientes todas as minhas pretensões de agradar a uma mulher digna de ser agradada. Você tinha certeza então de que eu o aceitaria? Absoluta. O que você vai achar da minha vaidade? Eu acreditava que você estava desejando e esperando a minha proposta. Minhas maneiras devem ter sido inadequadas, mas não de propósito, eu garanto a você. Nunca tive a intenção de enganá-lo, mas o meu humor talvez me tenha desencaminhado. Como você deve ter me odiado depois daquela noite. Odiar você? No começo talvez eu tenha me zangado, mas logo a zanga começou a tomar o caminho certo. Estou com um pouco de medo de lhe perguntar o que você pensou de mim quando nos encontramos em Pemberley. Você pensou mal de mim por ter ido? Não mesmo. A única coisa que senti foi surpresa. A sua surpresa não pode ter sido maior do que a minha ao ser bem tratada por você. Minha consciência dizia-me que não merecia grandes cortesias. E confesso que não esperava receber mais do que me era devido. Meu objetivo, então, replicou Darcy, era mostrar a você, por toda a gentileza ao meu alcance, que eu não era tão mesquinho a ponto de guardar mágoa do passado. E esperava obter o seu perdão, melhorar a má opinião que você tinha de mim, mostrando-lhe que a sua desaprovação servira para alguma coisa. Não posso dizer com precisão quando comecei a sentir esperanças de outro tipo, mas creio que meia hora depois de ver você. E que sua aparência séria e pensativa tinha como única razão os obstáculos que tal objetivo o fariam enfrentar. Ela tornou-lhe exprimir sua gratidão, mas aquele era um assunto doloroso demais para que ambos continuassem a abordá-lo. Depois de caminhar muitas milhas despreocupadamente, e ocupados demais para notá-lo, descobriram por fim, ao consultar o relógio, que já era hora de voltar para casa. O que vai ser do Sr. Bingley e de Jane? Foi a pergunta que introduziu a discussão sobre o outro casal. Darcy estava encantado com a notícia. Ele fora o primeiro a ser informado a respeito pelo amigo. Posso saber se você ficou surpreso? Perguntou Elizabeth. Nem um pouco. Quando parti, percebi que aquilo não tardaria a acontecer. Ou seja, você lhe deu a sua permissão. Bem que adivinhei. E, embora ele protestasse, ela ficou convencida de que era a pura verdade. Na noite de véspera de minha partida para Londres, disse ele, confessei a ele o que creio devia ter feito havia muito tempo. Eu lhe contei tudo o que acontecera e que tornava a minha antiga intromissão em sua vida absurda e impertinente. Foi grande a sua surpresa. Ele nunca suspeitara de nada. Disse-lhe também que acreditava estar enganado ao imaginar, como o fizera, que a sua irmã fosse indiferente a ele. E como era fácil perceber que ele continuava profundamente apaixonado, não tive mais dúvida de que seriam felizes juntos. Elizabeth não podia deixar de sorrir da sem cerimônia com que guiava o amigo. Você falou com base na sua própria observação? Perguntou ela. Quando disse a ele que a minha irmã o amava? Ou simplesmente pelo que eu disse a você na primavera passada? Com base na minha própria observação, eu a havia observado atentamente durante as 2 últimas visitas que fizera a ela, e fiquei convencido de seu amor por ele. Imagino que a sua segurança logo convenceu Bingley. Convenceu, sim. Bingley é uma pessoa profundamente modesta. Sua insegurança impedira-o de confiar em seu próprio julgamento num caso tão delicado. Mas sua confiança em mim facilitou tudo. Fui obrigado a confessar uma coisa que, por um tempo, e não sem razão, o ofendeu. Não podia permitir-me esconder dele que Jane estivera em Londres durante 3 meses no inverno passado, que eu soubera daquilo e lhe ocultara de propósito. Ficou zangado.
Tenho certeza, porém, de que a sua zanga não durou mais do que a última dúvida sobre os sentimentos de Jane. Ele já me perdoou de coração. Elizabeth adoraria observar que o Sr. Bingley fora o melhor dos amigos. Sua docilidade tornava-o inestimável, mas se conteve. Ela se lembrou de que ele ainda tinha de aprender a suportar a ironia e era cedo demais para começar. Ao prever a felicidade de Bingley, que, é claro, só devia ser menor do que a dele próprio, ele deu sequência à conversa até chegarem à casa. No hall, se despediram.